Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Suinocultura Faixa Preta, um lugar para a gente conversar sobre suinocultura e sobre ciência. Eu sou Inês Andretta e hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Hickman. Felipe, uma honra te receber. O Felipe é engenheiro agrônomo, é mestre, agora está completando o doutorado, quase terminando o doutorado aqui pela URGS, mas tem bastante experiência internacional. O Felipe já, do ponto de vista acadêmico, já teve experiências na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, e agora está falando com a gente direto da Suíça, né? Muito chique isso, Felipe. Felipe, bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite e por estar com a gente hoje. Muito obrigado, Inês, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria, nesse podcast de hoje, falar sobre a utilização dos dejetos suínos como fertilizantes. Mas eu gostaria de iniciar com uma indagação. O que são dejetos? A primeira coisa que vem na nossa mente é a questão das fezes, né? Mas os dejetos são muito mais que fezes. Também incluem urina, água e a ração que é desperdiçada. Então há muita variabilidade em relação à composição dos dejetos se a gente comparar com fertilizantes minerais, por exemplo, que são desenvolvidos para atender uma quantidade X de nitrogênio, fósforo e potássio. Mas os dejetos eles têm certas vantagens diretas e indiretas. Diretas com a utilização como nutriente para a fertilização das culturas agrícolas, mas também são benefícios indiretos, como benefícios em relação a propriedades químicas e físicas do solo, como a porosidade, a questão da atividade microbiota e o incremento de matéria orgânica no solo. Então, quando a gente pensa em relação ao ciclo do nitrogênio como um todo, o objetivo da utilização do dejeto é que o nitrogênio aplicado seja utilizado pelas plantas. Mas muitas vezes esse nitrogênio que é aplicado via dejetos, ele acaba sendo perdido ao longo do caminho. E uma das formas de perca desse nitrogênio é pela volatização, que depende de alguns fatores como o pH e o grau de mineralização desse dejeto. Então, de certa forma, no meu doutorado eu venho avaliando o impacto de diferentes estratégias de alimentação de aves suínas e o impacto na utilização desses dejetos. Muito legal, Felipe, porque acho que como agrônomo, né, você tem esse entendimento assim do ciclo, né, e o ciclo não termina quando a gente termina o suíno e entrega o suíno para abate, né, essa questão toda dos impactos ambientais, do dejeto, é parte também da suinocultura. Muito bacana. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos trabalhos, né, que você está desenvolveu, enfim, no doutorado, que trata desse assunto, né, do uso dos dejetos como fertilizantes, e que foi apresentado agora recentemente, né, num evento científico na Europa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho, assim, como vocês desenvolveram, né, e quais foram os principais objetivos, então, desse estudo. Então, esse trabalho teve como foco dois grandes aspectos. O impacto da redução da quantidade de proteína bruta da dieta dos animais e o impacto da digestão anaeróbica dos dejetos, tratados ou não tratados via digestão anaeróbica. Então, o objetivo, ou um dos objetivos, foi avaliar a volatização de amônia desses dejetos após a aplicação em solo agrícola de dejetos tratados ou não tratados que continham diferentes quantidades de nitrogênio. E o outro objetivo é avaliar o impacto da utilização do dejeto em relação ao fertilizante mineral, que é a ureia. Então, esses foram, digamos, os principais objetivos do trabalho. Em relação à quantidade de nitrogênio que foi excretada, a redução de 1,2% de proteína bruta da dieta esteve relacionada a uma redução de 7,6% do nitrogênio contido nos dejetos. O que, de certa forma, está alinhado com a literatura, que é mais ou menos uma redução de 1%, acarreta numa redução de aproximadamente 10% do nitrogênio contido nos dejetos.
A outra coisa muito interessante é que após a digestão anaeróbica dos dejetos, a gente pode reduzir ainda mais essa quantidade de nitrogênio, a valores superiores a 40% comparado aos valores iniciais. Então, o trabalho que a gente desenvolveu, basicamente, foi um fatorial 2x2. Eu considero agora o experimento 1, fatorial 2x2, porque é dois diferentes tipos de dejetos, tratado e não tratado, com dois níveis de proteína bruta, né? O controle e o com baixa quantidade de nitrogênio. E o experimento 2, que eu aqui estou denominando, é a comparação da utilização de somente dejeto suíno, a utilização somente de ureia, ou 50% de dejeto e 50% de ureia. Em relação aos principais resultados que a gente observou, que o tratamento de dejetos via digestão anaeróbica, ele apresenta uma maior volatilização de amônia, principalmente pela questão da mineralização do material e do elevado pH. Em relação à utilização do fertilizante mineral, a ureia, teve aproximadamente 3 vezes mais a volatilização de amônia em relação aos dejetos suínos. Em relação, digamos, à quantidade de nitrogênio aplicada, a gente pode observar que aplicando ureia, 25% do nitrogênio que foi aplicado acabou sendo perdido via a volatilização de amônia. E esse valor foi de aproximadamente 4% para os dejetos. Então, é uma grande vantagem do ponto de vista da utilização do recurso nitrogênio, a utilização de dejetos em relação à utilização de ureia. A gente tem muito menos perdas de nitrogênio via volatilização. Então, a gente observou diferenças em relação ao tipo de dejeto, maior volatilização para o dejeto tratado em relação ao não tratado, mas nenhuma diferença em relação à quantidade de nitrogênio, porque os dejetos foram aplicados para atender a mesma recomendação da cultura do milho. Então, na verdade, é só uma questão de volume de dejetos que acaba sendo aplicado, uma vez que a quantidade total é a mesma. Em relação a alguns aspectos que a gente precisa considerar quando a gente avalia esse tipo de trabalho, é o sistema de alimentação que está sendo considerado. Normalmente, o que é alimentado aos animais acaba sendo excretado nos dejetos. Então, uma maior quantidade de proteína bruta, maior quantidade de nitrogênio, acarreta numa maior quantidade de nitrogênio sendo excretado. Outra coisa importante em relação ao método de aplicação. No nosso trabalho, a gente considerou apenas a aplicação na superfície, mas a gente pode utilizar outros métodos de incorporação desse material. A gente pode incorporar e tentar reduzir a quantidade de amônia que é perdida via volatilização e também o tempo de incorporação. Se a gente vai vamos incorporar esse dejeto, essa ureia, 2 horas após a aplicação, 1 dia após a aplicação ou 10 dias, dependendo do momento que a gente vai incorporar esse material, a gente vai otimizar ou não a volatilização de amônia. Então, esse é outro aspecto a ser considerado. Outra coisa interessante que a gente acabou desenvolvendo é em relação ao critério de aplicação. Como eu comentei, os dejetos e a ureia foram aplicados para atender a mesma quantidade de nitrogênio para a cultura do milho. Mas, no entanto, determinados lugares acabam aplicando baseado nas recomendações de fósforo, como é o caso de Quebec, no Canadá. Quando a gente aplica baseado nas recomendações de fósforo, a gente necessita de menores quantidades de dejetos e para atender as recomendações. No entanto, a gente precisa incorporar quantidade de ureia para atender as necessidades de nitrogênio. Então, recomendações baseadas em fósforo têm muito maior volatilização, principalmente por causa devido à ureia que acaba sendo utilizada nesses tipos de cenários, né? Em outras palavras, em relação à utilização dos dejetos como fertilizantes, a gente pode ter, ela é uma estratégia muito interessante do ponto de vista econômico,
mais barata que os fertilizantes minerais, e também ambiental, que acaba reduzindo as perdas via volatilização de amônia. Então a gente está otimizando o recurso nitrogênio. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito legal, Felipe. Muito legal porque o Felipe tem trabalhado, a gente se conhece um pouquinho, né? Eu sei que o Felipe tem trabalhado um pouco com análise do ciclo de vida, né? Eu acho que uma das coisas legais da análise do ciclo de vida é que a gente acaba pensando realmente no ciclo todo, né? No conjunto, né? O que acontece lá com o suíno enquanto ele está sendo alimentado, enfim, vai impactar não só naquele momento, mas em vários outros ambientes, em vários outros momentos e partes do ciclo, né? Acho que esse teu trabalho tem muita relação com isso, né? Uma fase está associada com a outra e uma etapa, né? A produção de suíno está totalmente associada também à questão dos tratamentos dos dejetos ou ao destino que a gente vai dar a eles. E essa questão, Felipe, que você coloca, né, sobre as regulamentações, né, levarem as normativas, enfim, de cada região, levar em consideração muitas vezes o nível de fósforo, né, isso é bastante importante, porque mesmo no Brasil a gente tem alguns estados alterando, né, a legislação para também considerar dessa mesma maneira que o Quebec já considera, né, o fósforo como uma base. Então, bem interessante, o teu trabalho mostra que o ciclo, de novo, ele é importante, a gente não pode focar num ponto, né? A gente tem que considerar o todo. Bacana. Muito obrigada, Felipe, por compartilhar essa pesquisa com a gente, obrigada por ter desenvolvido essa pesquisa, né? Entregando dados aí que vão ajudar bastante a sociedade, a suinocultura, e obrigada por estar participando com a gente, ter aceito, né, dividir o teu tempo e esse teu conhecimento com a gente aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. E obrigada também a todos que estiveram com a gente e ouviram esse episódio. Um abraço e até a próxima. A jornada de todo herói tem desafios, batalhas e vilões. Mas depois que a batalha é vencida, novos caminhos são construídos, e é hora de recuperar o fôlego e seguir em frente, mais forte e super do que nunca. E você, herói da suinocultura, já preparou sua capa para novos voos? Swine Talks 2023, 5 e 6 de dezembro. Juntos somos mais super do que qualquer obstáculo.